Pode. Já? Pronto, pode ir. Eu preparei assim essa aula, né, na verdade, para tentar dar um apanhado geral sobre a arte rupestre da Amazônia, né, aqui na Amazônia. Então, alguns temas eu realmente abreviei bastante, porque não daria, né? Alguns temas precisariam uma aula específica só para eles. Então, eu achei que seria mais interessante mostrar, né, fazer esse apanhado geral e depois, se alguém quiser se aprofundar, posso indicar alguma bibliografia para vocês, tá? E aí eu estruturei essa aula da seguinte maneira, né, com 5 perguntas. Porque dessas 5 perguntas, a maior parte delas é o que todo mundo pergunta, né? É o que todo mundo quer saber. Então, o que é a arte rupestre, como ela foi feita, aonde ela existe, quando ela foi feita, é uma das perguntas mais recorrentes, e por que foram feitas, que também, na verdade, a pergunta seria qual é o significado, né? Mas por que elas foram feitas. Então, está estruturado dessa maneira. Tá? Bom, vamos começar. Isso aqui eu tinha preparado, mas, na verdade, isso vocês já viram em outras aulas com a Cristiana, né? E essa figura aqui da esquerda, que vocês devem ter visto já lá nos corredores, eu acho que ela sintetiza de forma muito... sintetiza visualmente, né? Isso, o assunto das artes indígenas, né? Que não é só grafismo. Eu não vou me alongar nesses pontos, porque vocês já viram isso, né, Kika? Essa questão da arte indígena, né? Como a diferença entre ela e a arte contemporânea. Sim, exploramos bastante esse assunto. Pois é, né? Então, por isso que eu só quis mais botar essa imagem, que eu acho que ela é uma imagem muito, muito forte, né? E que é isso mesmo. Não é só um grafismo, é a identidade de várias nações. Bom, muita gente fala em rupestre, mas a maioria das pessoas não sabe o que é rupestre, né? Na verdade, é um termo que vem do latim, que quer dizer rocha, rochoso, né? Então, seria a arte na rocha. E é um termo que é usado mundialmente, né, para descrever esses desenhos que estão em cima, nas superfícies rochosas, né? É a forma de que os homens encontraram, homens com H maiúsculo, né, entenda-se, que é a materialização da capacidade humana de abstrair, simbolizar e expressar, através de determinada técnica, né, símbolos que são próprios da sua cultura, né? E essa diversidade de motivos, de grafismos, ela é tão variada quanto são variadas os povos no mundo. Mas o grafismo, né, os desenhos, eles não estão restritos somente à rocha. Na verdade, se a gente for olhar nos povos indígenas atuais, os grafismos estão presentes em diversos suportes, na madeira, a cestaria, no barro, né, na cerâmica, na própria pele e na rocha. Só que, em termos de histórias de longa duração, o que se conserva é aquilo que ficou na rocha. Madeira, cestaria, materiais perecíveis, né, suportes perecíveis, não resistem à passagem do tempo, e o que fica, na verdade, são aqueles desenhos que foram feitos nas rochas. Aí a segunda pergunta, como é que foi feito, né? Na verdade, se usa esse termo, arte rupestre, que é um termo aceito no mundo todo, né, para designar várias técnicas, né? Essas técnicas são as pinturas ou pictogramas, as gravuras, que também são chamadas de petróglifos, a escultura e os alinhamentos de pedra, né? Existem alguns arqueólogos que não gostam desse termo arte rupestre, justamente por achar que
pode ter, as pessoas podem entender no mesmo sentido da arte contemporânea. E aí optaram por um outro tipo de forma de chamar, que é o registro rupestre, e não tirar a palavra arte, né? Ou o registro rupestre ou o grafismo rupestre. Na verdade, querem tirar, um grupo de arqueólogos que quer tirar essa conotação de arte. Mas se a gente tem em conta, né, o sentido desta arte, desse termo arte para as comunidades indígenas, eu, assim, particularmente, eu adoto, né, esse termo arte rupestre. Eu acho que ele cabe desde que a gente tenha sempre em mente o entendimento do que é esta arte para os povos indígenas. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada uma dessas técnicas, principalmente pintura e gravura, porque há uma tendência das pessoas a confundir. Eu acho que o termo gravura, muitas vezes, é confundido com pintura. Tá? E aí eu preparei isso daqui para mostrar para vocês a diferença de cada um. A gravura, né, ou petróglifos, é tirar a matéria da rocha. Tá? Então, com algum instrumento, você faz incisões, que aqui é uma primeira técnica, à esquerda, né, com movimentos, com um instrumento e movimentos contínuos, você vai marcando a rocha. Tá? Tem uma outra técnica, que é o polimento à raspagem. Aí vocês veem duas fotos, uma em cima da outra. A foto de cima, a de baixo primeiro, né? Foi feita uma raspagem na rocha e sai com essa raspagem o córtex da rocha, né? Uma espécie de película que vai se formando sobre a rocha com o passar do tempo e evidencia o desenho, evidencia a parte antiga da rocha e marca o desenho. Nesse tipo de raspagem, você quase não vê um sulco, tá? É muito sutil na rocha. O de cima, já vocês veem com maior profundidade, né, é a mesma coisa. Você vai trabalhando, vai fazendo, retirando pedaços da rocha, vai cavando a rocha e formando um desenho. E esse desenho, uma vez feito o sulco, é feito um polimento, né, nas incisões. E, por fim, o picoteado, que é essa imagem da esquerda, perdão, da direita. Não sei se vocês conseguem ver. Então, com um objeto, a rocha vai sendo picoteada, batido assim na rocha, e vai formando, não chega a formar sulcos, mas forma, a rocha fica toda marcada de pontinhos, né? Isso é uma outra técnica que usa para gravar, ou seja, para retirar a matéria da rocha. Já a pintura ou pictógrafo... Edith, posso fazer uma perguntinha antes de você passar para a pintura? Aliás, eu esqueci de dizer, vocês podem falar, fazer pergunta. Você pode voltar naquele slide que tem os termos sendo usados? Eu fiquei com uma dúvida. Pinturas ou pictogramas? Eu estou vendo assim que tem pictograma, petroglifo, não sei o que, glifo. Tem alguma lógica a gente usar essa terminação glifo, gramas ou não? Olha, eu não uso, por exemplo, pictograma. Eu prefiro usar o termo pintura e gravura. Mas aqui na América Andina, né, na América do Sul, é muito comum o uso de petróglifos, sabe? Então, para escrever para um texto que vai circular fora do Brasil, é melhor o uso de petróglifos. Entendi. E pictograma é uma coisa assim muito antiga. Eu coloquei porque de repente pode aparecer em algum texto, né? E as pessoas perguntarem, mas eu, assim, particularmente, eu não, é um termo que eu não uso, entendeu? Tá bom. Então, a pintura, ela é o contrário da gravura. Você não tira nada da rocha, você acrescenta sobre a rocha um pigmento, né? E para fazer esse pigmento, você precisa, a matéria-prima normalmente é o óxido de ferro, digamos, para pinturas vermelhas, mas você tem que moer um mineral, né? E
tritura e tem que agregar a ele alguma coisa que agregue essas partículazinhas do mineral, né? Que pode ser água, pode ser uma série de coisas assim que a gente fala, mas fala isso de forma que a gente sabe que precisa, mas em termos técnicos, em termos de análise, para saber qual foi esse aglutinante utilizado é muito difícil, né? É muito difícil saber se foi água, se foi clara de ovo, se foi sangue. Tem gente que fala que é urina, mas isso eu acho que é um pouco mais já de viagem das pessoas, né? Porque precisa de algo líquido ou pastoso para fazer o pigmento. E as cores, né? Uma coisa que as pessoas também perguntam muito, como é que faz essas cores, né? Normalmente, o vermelho e o amarelo, eles são feitos com óxido de ferro, o preto pode ser com manganês ou carvão, e o branco com caolin, que é uma espécie de argila branca, né? Mas tudo isso são coisas gerais, a gente precisa, para saber exatamente, tem que fazer a análise química da pintura para poder saber qual é o componente dela. No caso das pinturas em preto, se elas foram feitas com carvão, há uma possibilidade de datação, só que precisa de uma quantidadezinha razoável de carvão para essa datação, e aí a gente sempre fica naquela dúvida, né, se vale a pena destruir uma parte de uma pintura, né, para poder datar. Essa questão das datações a gente vai ver mais adiante. Aqui as possibilidades de aplicação da tinta, né? Ou seja, para fazer as pinturas, como poderiam ter sido feitas, né? Através do uso do próprio dedo, através de um graveto, de um pedaço de madeira de uma árvore, ou um pincel que pode ter sido produzido, né? Para poder usar como tinta, como pincel. Em São Raimundo Nonato, no Piauí, as pinturas de lá elas se caracterizam por ser bem pequenas, né? E tem um sítio lá muito interessante, porque é um abrigo composto de seixos, né? A parede dele é toda formada em seixos. E as pinturas, que já são pequenas normalmente, nesse sítio elas são minúsculas, porque elas foram pintadas nos seixos, né? E os pesquisadores que trabalham lá, eles acreditam que eles utilizaram para fazer essas pinturas tão minúsculas e tão precisas, né, com espinhos de mandacaru, né, o que é uma possibilidade, é uma grande possibilidade, né, de recurso para pintar figuras tão pequenas. Vocês imaginem um seixo desse tamanho, né, e nele uma cena pintada, né? Uma figura humana correndo atrás do animal, por exemplo, que é muito comum, né, nessa região. Então, a questão são os recursos que eles utilizaram na época para poder fazer todo a estrutura do material para pintar ou gravar, porque em ambos os casos eles precisariam de um domínio de técnica, né? Tanto para gravura quanto para pintura, dominar uma técnica para poder, a partir da abstração que eles tiveram, que eles têm de um determinado, de algo que faz parte, né, da cultura, né, da cosmologia deles, transformar numa forma e depois materializar essa forma utilizando a pintura ou a gravura. Essa imagem aqui, maior, que vocês veem aqui no lado direito, é uma imagem do desenho do Mário Barata, que está no Guia de Monte Alegre, e é uma suposição, né, feita de que eles teriam usado uma espécie de andaime para pintar as pinturas, né, que estão lá na Serra da Lua, em Monte Alegre, que são bastante altas, né? A gente tem aqui na Amazônia, e são poucos, né, mas existem algumas esculturas na pedra, tá? Na Europa e na América Central, a gente encontra algumas esculturas no interior de cavernas, né?
mas aqui na Amazônia, até agora, são muito poucas, né? Essa daqui foi do sítio Caretas, no estado do Amazonas, no sítio que a Marta Cavallini trabalhou, né? Então, vocês veem claramente, né? O rosto parece ser de um animal, uma tartaruga. E tem os alinhamentos de pedra, ou as pedras estruturadas, né? Essas aparecem concentradas numa parte da Amazônia, que é no norte do Amapá, já a fronteira com a Guiana. Até agora, esse tipo de arte rupestre, né, só foi encontrada lá. Então, vocês podem ver que, a partir de várias rochas, blocos de rocha estruturados, eles formam figuras, tem duas figuras humanas aí, e aqui à direita um alinhamento de pedras, né, que não se sabe exatamente para que foi feito, mas eu acho que nem tem muita pesquisa sobre isso, né, sobre o motivo desses alinhamentos de pedra. Tem algumas hipóteses, mas não, acho que ainda não tem nada muito concreto sobre isso. E, Titi, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Então, eu não tinha me dado conta que alinhamentos de pedra podem ser considerados também como arte rupestre, mas faz todo sentido. E nesse sentido, o que você acha dos megalitos? Que também são obras, sei lá, feitas com pedra, que talvez tenham algum sentido estético, mas Pois em é, geral eles não já são considerados arte rupestre, né? Pois é, mas eles entram na categoria megalitos, né? Eu pensei que tu ias me perguntar, inclusive era outra coisa, se os geóglifos poderiam ser considerados arte rupestre. Sim. Se você prestar atenção, tem dois tipos de geóglifos, que um é considerado arte rupestre, que é os geóglifos tipo que acontecem em Nazca, no Peru. É diferente dos geóglifos do Acre, porque os geóglifos do Acre eles são estruturas de Valas terra, cavadas na terra, né? valas, né? Então é uma estrutura, digamos assim, uma certa engenharia, né? Tal como foi feita com os montículos do Marajó, tem as estruturas, os geóglifos do Acre, que são valas, né? No Peru, não. O que é que acontece? O chão do Planalto andino ali, o que é que acontece? Ele é todo pedregoso. Como é que eles formam os geóglifos? Eles são formados a partir do afastamento, digamos, da limpeza do terreno. Se afastam as rochas que formam aquele solo aparentemente homogêneo do alto, elas são afastadas e o espaço que fica limpo é o espaço que estão as figuras. Então, aí sim há uma movimentação de terra, uma movimentação de rochas para formar uma figura. Entendi. Agora, os megalitos, eu acho que eles entram nessa categoria megalíticos. Eu acho que nunca ninguém sequer fez esse questionamento de que poderia ser arte rupestre. Mas se a gente for usar esse mesmo pensamento que se usou para as pedras estruturadas, porque também tem uma coisa, existem pedras, né, que formam uma estrutura megalítica que tem arte rupestre, por exemplo. Sei. A arte rupestre é o desenho que está na rocha que compõe o megalítico, que é o caso de Portugal. Entendi. São categorias, na verdade, nossas, né? Vai entender que se eles separavam o que era uma arte rupestre feita de pedras ou não, né? São categorias nossas para a gente catalogar essas coisas, essas expressões todas. Né? Mais para o final, do meio para o final, eu vou tentar mostrar justamente isso, que é o nosso olhar, o que é o olhar do outro, né? Do outro que a gente pretende estudar. Então, onde é que aparece essa arte rupestre? Né? Aparece no mundo todo, né? Todos os continentes, e tem essa estimativa que eu acho um pouco furada, mas é o que tem de cerca de 400 mil sítios de arte rupestre pelo mundo, distribuído de forma desigual. No meu entender, essa forma desigual é em virtude das pesquisas, né? De ter ou não ter pesquisa em determinada área. Esse mapa eu tirei de um livro do Jean-Claude,
as bolinhas vermelhas foram as bolinhas que ele colocou. Essas bolinhas azuis já é por minha conta, né? Eu fiz uma adaptação desse mapa, porque no mapa dele, para a América do Sul, só tem o Peruaçu e a Serra da Capivara. No Brasil, de arte rupestre, outros lugares não tem. Então, eu enchi logo a Amazônia com as bolinhas azuis, porque tem, e tem muito, né? Tem muito sítio de arte rupestre. E aí vamos entrar no que é a Amazônia mesmo, né? E essa imensa região onde aqui tudo é superlativo, né? A maior biodiversidade, a maior floresta tropical, o maior sistema fluvial, onde tudo é superlativo, a arte rupestre também entra nessa categoria de, né? Aqui, essa diversidade cultural que tem na biodiversidade, em tantas outras coisas, também a gente vai ter em termos culturais, seja no passado, seja no presente, né? Essas imagens que vocês estão vendo aqui são de sítios que são importantes, né, em vários lugares da Amazônia brasileira e da Amazônia continental, né, dos países vizinhos. Existe não só uma grande quantidade, como uma grande diversidade de representações. As gravuras a gente vai encontrar principalmente na Amazônia, né? Principalmente na margem dos rios. Tá? Então, aqui algumas imagens que vocês podem ver, onde tem pedra, na margem do rio, se procurar um pouquinho com mais atenção, capaz de encontrar algum desenho. E essa situação leva a que as pedras, né, que os desenhos fiquem submersos, porque com a flutuação, né, com o nível das águas, o regime de águas, né, dos rios subindo e descendo ao longo do ano, então, nos períodos de cheia, esses sítios normalmente ficam encobertos e no período da seca é que eles aparecem e que quando se permite pesquisa, na maioria dos casos. Mas também você encontra em lajedos, né? Esse aqui, que está no centro, embaixo, é em Conceição do Araguaia, em Abrigos e no interior de cavernas. E as pinturas? As pinturas a gente encontra nos mesmos lugares, exceto, né? Na maioria das vezes, você não encontra pinturas na margem dos rios. Eu conheço apenas 2 casos, né? Que é no Rio Tapajós e outro na confluência do Trombetas com Mapuera, onde as pinturas estão em paredões, onde a água não alcança. Né? Fora isso, então, as pinturas ocorrem fundamentalmente nas paredes de serras, em abrigos e no interior de cavernas. Bom, a grande pergunta é quando é que elas foram feitas, né? Que todo mundo quer saber. E aqui a gente vai ver algumas formas de datar. Mas qual é o grande problema, né? Existe a questão de obter uma datação direta da pintura, ou seja, existem 2 tipos de datação. Uma datação direta, né? Que é aquela que você pega o objeto, pega o vestígio, analisa e consegue a data, né? Por exemplo, o carvão de uma fogueira. Você encontra uma fogueira, encontra restos de carvão, você manda datar. Então, você sabe, você tem uma datação direta, sabendo que aquele carvão que pertenceu àquela fogueira data de tal período. Bom, no caso das pinturas e das gravuras, qual é a dificuldade de obter essa datação? Não é? No caso das gravuras, é que quase sempre elas estão na margem dos rios e as águas acabam levando toda e qualquer evidência que possa associar a execução daquelas gravuras. Tá? No caso das pinturas, quando elas não são feitas com carvão, e o carvão, na verdade, como eu já expliquei para vocês, nem sempre se consegue tirar uma porção significativa de carvão que possa datar, né? Então, as pinturas também têm problemas, porque os minerais não são possíveis de datação. E, nesse caso, se não houver, por exemplo, numa gruta, num abrigo, um contexto associado, né, os sedimentos que se possam escavar, fica muito difícil datar diretamente a arte rupestre. Então, do que é que a gente se vale? Da datação indireta,
E o que é isso? Ela não você não data o objeto, né? Não data a pintura ou a gravura diretamente, mas sim outros vestígios, e a partir deles é que vai se estabelecer uma sequência que seja para situar a arte rupestre antes ou depois do material datado. Tá? Vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. Uma das datações, e isso se usa mais na Europa, né? Também em alguns casos aqui no Brasil já se tentou, no Nordeste, é datar por tema. Quer dizer, essa imagem que vocês estão vendo é um mamute, né? E o mamute viveu durante um período, né? Ele viveu mais ou menos, né? Quer dizer, se as pessoas reproduziram a imagem de um mamute é porque eles viram esse animal, né? E esse animal ele é de um período pleistocênico, ou seja, ele existiu na Europa em períodos anteriores a 10.000 anos. Então, quando se vê essa imagem, já se sabe que o tema, né, as pessoas reconheciam, viram esse animal não existe mais, existiu pelos. Aqui tem a datação mínima e a datação máxima, né? Aqui a datação mínima. Vocês veem a informação do primeiro nível, né, que está datado aí de 1971, um indivíduo olha a pintura, tá? No mesmo, essa área daqui é o sedimento, né? E aí, digamos, foi feita uma escavação e se encontrou uma fogueira, tá? E o carvão dessa fogueira foi datado de 3.700 anos antes do presente. Aí continuou-se a escavação e deram de cá essa outra figura embaixo. Então, essa figura de baixo, abaixo do carvão, né, ela tem pelo menos, né, ela tem mais de 3.700 anos, uma vez que a camada superior tem 3.700, né, considerando todo o tempo de depósito de sedimentos e tudo mais, essa pintura teria mais de 3.700 anos. A situação contrária, né, que seria a datação máxima, que tem nessa outra ilustração, se tem uma fogueira, né, que foi datada em 2.000 anos antes do presente, e sobre essa fogueira caiu um bloco de rocha, tá? E essa setinha está indicando que tem uma pintura num lado que estava preso à parede, né? Então, certamente, não tem como, essa pintura foi feita depois que esse bloco caiu. E esse bloco caiu depois da fogueira estar ali, né? Então, essas pinturas que estão nesse lado, né, da rocha, né, elas têm que ter menos de 2.000 anos. Né? Isso são exemplos de como os recursos que se usam para datar relativamente uma pintura. Tem também esse tipo de análise, que é a análise morfológica comparada, que a gente compara as características que estão num objeto já datado, no caso aqui a cerâmica, né, com pinturas ou gravuras que tenham o mesmo tema. Então, aí o objeto datado é a cerâmica e, feita a relação do mesmo tema, se data a pintura rupestre. Nesse caso, relacionaram a cerâmica cardial de 6.000 anos, né, na Espanha, com a arte macroesquemática também na Espanha. Mas vamos para a Amazônia e vamos ver o que é que tem aqui, né? As estatísticas mostram que tem mais de 10.000 sítios arqueológicos na Amazônia. Para vocês terem ideia, desses 10.000 sítios arqueológicos, né, mais ou menos 400 sítios são com arte rupestre. E desses 400, mais ou menos, isso assim, com muito boa vontade, mas muito boa vontade, 40 teriam sido documentados e estudados, né? Então, relativamente a outros vestígios arqueológicos, a arte rupestre ainda continua, né, sendo um vestígio pouco estudado na Amazônia. Mas aí seria o caso de perguntar, mas por que isso acontece, né? Se a gente olhar, e isso aqui é um resumo, né? Os viajantes já falavam da existência de arte rupestre na Amazônia desde
de 1656, que é a mais antiga referência a um lugar com arte rupestre, que foi feito por um padre, o João Souto-Maior, no Rio Pacajá. Aqui é um trecho do relato dele, quando ele encontrou, né, com os desenhos gravados na rocha no Rio. Né? Depois dele, muitos outros vieram, muitos viajantes falaram, e eu destaquei aqui a questão está à direita aí da tela de vocês, o trabalho do Koch-Grünberg e do Hermano Stradelli, porque ambos, no final do século XIX, percorreram o Rio Negro, na bacia do Rio Negro, e eles encontraram muitas gravuras, documentaram, e cada um partiu com uma hipótese sobre a origem, o significado. Né? O Koch-Grünberg, ele achou que simplesmente, assim, de forma bem reduzida, para ele, isso aí, as gravuras não eram mais do que o ósseo indígena, ou seja, os índios não tinham o que fazer, iam para o sol quente, em cima do granito, duro, para gravar. Né? O Stradelli, ele começou, quando ele chegou lá, não tinha muita ideia, mas ele começou a ter relação com os índios, né, ouvir o que os índios diziam, e começou a achar que sim, que aquilo não era produto de ósseo, os indígenas faziam aquilo porque aquilo tinha um sentido, e ele procurou entender através das explicações dos indígenas. Os dois fizeram 2 publicações, cada um fez uma publicação. A do Koch-Grünberg, ela nós fizemos depois uma tradução, porque essa obra só tinha em alemão, né? E é uma obra, apesar da teoria dele, mas é uma obra muito interessante, né? Foi publicada pelo Museu Goethe. E, é interessante porque ele documenta muitos sítios com arte rupestre, com gravuras rupestres. Mas o interessante disso foi o seguinte, imaginem que no final do século XIX saem essas 2 obras, início do século XX, e os arqueólogos brasileiros, na época, que eram arqueólogos, digamos, amadores, não existia uma formação de arqueólogo, o que aconteceu? Alguns deles tomaram para si as interpretações do Koch-Grünberg e outros do Stradelli. E aí sim começou, na primeira metade do século, eu digo até mais ou menos os anos 30, século 20, havia um debate cultural estabelecido no Brasil, né, onde a arte rupestre tinha a sua predominância. Né? Haviam aqueles que eram partidários da ideia do Koch-Grünberg e os partidários das ideias do Stradelli com relação ao significado da arte rupestre. Né? Isso foi assim, interessante porque é uma certa efervescência cultural que aconteceu. Né? Tem vários motivos, vocês podem ler um trabalho muito bom que a Kika escreveu, né, sobre esse contexto da história, né, da arqueologia brasileira, e também tem o trabalho do Alfredo Mendonça. Né? Bom, a questão é que, depois disso, a arte rupestre caiu em desgraça. Né? E aí eu sou muito amiga de Charges, e, aliás, a arte rupestre é muito boa para os chargistas, não sei por quê. Mas depois, digamos, dessa efervescência de discussões sobre a origem e significado da arte rupestre, ela simplesmente desaparece. Ela passa a ser ignorada nesse contexto arqueológico, seja ele amador e futuramente o contexto mais profissional. Então, eu fiz aqui, de uma maneira muito rápida, só para vocês entenderem por que a arte rupestre, quando a arqueologia brasileira começa a ser profissionalizada, né, no país, a arte rupestre desaparece. Eu coloquei uma imagem aqui bastante esmaecida, justamente para dar essa ideia de esquecimento, né? E começam as pesquisas. É meio estranho, né? Diz, nossa, começam as pesquisas arqueológicas na Amazônia, né? Que é o trabalho que foi feito pela Beth Megrez e o Clifford Evans na boca do Amazonas. Eles construíram a primeira sequência de desenvolvimento cultural da Foz do Amazonas. Eles foram responsáveis, né, junto com a escola francesa, mas na Amazônia foram fundamentalmente eles que trouxeram um método, né, e definiram uma diretriz teórica que vai direcionar, que vai ser a base das pesquisas arqueológicas na Amazônia, né, e que é o determinismo ambiental e o difusionismo. Né? Então, foi isso, essa base teórica, e
que deu origem às pesquisas, vários arqueólogos foram formados com isso, e o que é que dizia, né, essa teoria? Simplesmente que o determinismo ambiental não impedia que as culturas indígenas elas, digamos, evoluíssem, né, entre aspas, ou elas se tornassem culturalmente mais complexas, né? E que isso teria, se nós tínhamos aqui culturas como a Marajoara e outras, elas chegaram aqui através de alguma rota migratória de difusão vindo dos Andes ou vindo da Mesoamérica, né? E então, esse difusionismo, eles queriam ver como foi que como aconteceram essas rotas migratórias. E esse era o principal objetivo deles, né? Estabelecer uma sequência de desenvolvimento cultural baseado nesse determinismo, ou seja, as pessoas vieram de fora, né? E o difusionismo, tentar ver quais foram essas rotas de migração que chegaram aqui na Amazônia. E eles, para isso, usaram um único vestígio, que foi a cerâmica. Todos os demais vestígios, para eles, para esse grupo, não tinha, a Amazônia não permitia que outros vestígios materiais fossem dessem tanta informação quanto a cerâmica. Eles até falavam no material lítico, mas a arte rupestre ela foi totalmente ignorada. E a partir aí nós temos o início da pesquisa arqueológica na Amazônia, esquece a arte rupestre, e aí passa a cerâmica a dominar as pesquisas arqueológicas na Amazônia. E isso se deu nos anos 50 e, de certa forma, continua acontecendo. A maioria das pesquisas hoje, né? Agora, claro, há uma diversificação muito grande nos vestígios, né? Se nós formos ver. Mas a arte rupestre continua como assim um vestígio de segunda categoria, né? Como bem disse a Loredana. E aí, qual foi o resultado disso? Olhem esse mapa, né? Esse é o mapa das tradições rupestres do Brasil, publicado em 1992. Tá? Se vocês olharem, o mapa é só metade do Brasil, a Amazônia não existe. Tá? Isso foi uma consequência direta desse tipo de pesquisa que foi adotada na Amazônia. Já em 2003, esse quadro muda de figura, né? Já começam... Esse de 1992, de qual livro que é? É o Arqueologia Brasileira. Do André Prus. Sei, que é um grande manual, né? Eu não sei como está nessa nova versão, né? Que ele fez uma nova versão agora, atualizada. Não sei como está, que eu ainda não tive acesso a esse livro, né? Ele é muito caro. Antes dele tem um outro também, que é a mesma coisa, um outro que foi publicado naquele conjunto de Goiás, não lembro o nome agora. Sei. Mas tu sabes aquela coleção que saiu do Caçadores-Coletores, Arte Rupestre, em Goiás. Organizados pelo Padre Schmidt, que era um grande sintetizador assim, da arqueologia brasileira nos anos É engraçado 60, ler, 80. porque... Exatamente, é engraçado nesse documento, porque tem uma mesa, não, eles reproduzem, né, as discussões na mesa, e é muito engraçado ouvir a Niede dizer que teve informações, né, mas que na Amazônia era uma coisa só. Na verdade, acho que o peixe da Amazônia sabiam de uma coisa aqui, outra acolá, né, mas imagina se na Amazônia ia ser uma coisa só, não é na cerâmica, na arte rupestre também não seria. Mas, enfim... Para vocês verem, com o aumento dos estudos de arte rupestre, o panorama mudou completamente e hoje a Amazônia é incluída nos mapas das tradições rupestres brasileiras. Bom, esse aí é um mapinha que eu fiz a partir desse trabalho que eu faço de tentar mapear os sítios arqueológicos com arte rupestre na Amazônia. Aí vocês podem ver que os pontos pretos são gravuras, tá? Os vermelhos são pinturas e os verdes são locais que tem aqui, ó, aqui pintura e gravura. Né? Então, vocês podem ver que as gravuras são muito mais conhecidas, existem enormes vazios nesse mapa, né? Que não quer dizer que não haja arte rupestre, quer dizer que não tem pesquisa, né? E as gravuras estão quase sempre ao longo dos rios, como vocês podem ver, né? Quase sempre.
Mas as pinturas, os pontinhos vermelhos, vejam, tem um aqui, que é o Lajeado, Monte Alegre, Alenquer. Vocês conseguem ver a setinha que eu estou mostrando? Sim, sim. Aqui, Alenquer, Monte Alegre, alguma coisa no Amapá, na Serra das Andorinhas e essa grande região de Roraima. Tá? Ou O seja, resto nas tudo áreas é de gravura. serras, né? As pinturas Áreas são nas de áreas de serra serras. e, coincidentemente, áreas também de savana, né? Ou áreas de transição ambiental. Né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu não vou entrar em detalhe, mas o interessante é que nas gravuras a gente consegue ver digamos, uma distribuição espacial mais com determinados motivos mais coerente, ou seja, mais coerente não, mais com mesmos tipos de grafismo, né? Tanto que eu chamei de tradição amazônica para as gravuras, né? Porque ela tem essa ampla distribuição geográfica com temas que são muito semelhantes. As pinturas não. As pinturas daqui do Lajeado não tem nada a ver com essas de São Geraldo, que não tem, por sua vez, nada a ver com essas e que não tem nada a ver com as demais. E que não tem a ver com outros lugares de pintura rupestre da Amazônia continental. Né? Isso é uma coisa que está me fazendo pensar muito, porque as gravuras você encontra, seja nessa faixa aqui, noroeste amazônico, Pará, aqui parece ser uma coisa e aqui já é outra coisa. Mas pelo menos nós temos duas coisas, vamos dizer assim, definidas, mas para as pinturas não. Mas como não temos ainda solução para isso, vou passar e mostrar aqui para vocês essa diversidade das pinturas. Vejam, aqui é o Lajeado, que só no Lajeado a Júlia Berra, que estudou, ela encontrou 3 estilos. Tá? Aqui é São Geraldo do Araguaia, Serra das Andorinhas. Aqui o Amapá. Aqui Monte Alegre, com seus círculos, suas caras. Né? Aqui Alenquer, vejam que a figura humana em Alenquer é totalmente diferente da figura humana que está aqui em Monte Alegre. Aí subindo, vamos para Roraima e entramos num mundo que é totalmente de figuras abstratas, dezenas de sítios e todos com formas abstratas. Tem 2 figuras em forma de animal, o resto tudo são essas formas abstratas. E chegando aqui, perto de Manaus, em Presidente Figueiredo, o único sítio até o momento encontrado no Amazonas de pintura, né, que é a Gruta do Batismo. Vocês podem ver as figuras humanas gravadas no carvão, né? Pintadas em carvão, em dentro. E as gravuras? As gravuras estão aqui, vocês podem ver, para cá, para o norte amazônico, uma grande quantidade de figuras humanas que têm os rostos representados, as representações de máscaras no Erepecuru, no Amazonas e no Alto Rio Negro, várias representações de caras, assim como em Rondônia. Né? E essa área daqui já é uma área que as figuras são um pouco diferentes, e quanto mais ao sul, mais as gravuras se tornam geométricas e as formas figurativas desaparecem. Mas isso a gente tem uma visão apenas geral, ainda não tem uma visão detalhada, né, porque falta pesquisa nessas demais áreas. Com relação à datação, né, aqui para a Amazônia, o que é que nós temos? Apesar de ter ainda pouco tempo, né, estudando a arte rupestre, de pessoas dedicadas à arte rupestre, nós temos essas datações, que uma é para Pedra Pintada, em Monte Alegre, onde eu trabalho, em Roraima, também 3.000 anos, por volta de 3.000 anos, essas pinturas, todas essas datações são datações relativas. Tá? No sítio Caretas também, a Marta conseguiu fazer a datação de uma pedra que estava soterrada, e aí ela usou também elementos do ambiente e uma cerâmica semelhante aos motivos gravados. E aqui em Rurópolis, umas gravuras que, na verdade, deu uma sequência bem interessante de 8 a 2.000 anos, mas não tinha nenhum elemento material, só carvão. Eu vou mostrar para vocês 2 coisas só,
que vou me apressar porque duas coisas muito interessantes dentro da arqueologia da Amazônia com relação à arte rupestre. Foi, como eu disse para vocês, as gravuras ficam parte do ano submersas, e isso dificulta o estudo delas, que só dá para fazer no verão, né? E esse era um sítio que, mesmo nas piores secas, ele não aparecia totalmente, que é um sítio Mussurá, que fica em Porto Trombetas. E uma vez conversando com um colega, o Gilson Rambelli, ele que é arqueólogo subaquático, né, ele disse: Edith, o que se faz em cima na terra se faz debaixo d'água. Então, pela primeira vez no mundo, tá, foi feita essa documentação de um sítio com gravuras rupestres debaixo d'água, tá? E isso nós tínhamos esperado, acho que uns 3, 4 anos, e as pedras não vinham. Então, decidiu-se fazer esse trabalho debaixo d'água, o que deu, enfim, esse resultado aqui. Embaixo vocês veem um bloco que foi quebrado, né, naturalmente, provavelmente de forma natural, e um conjunto de gravuras, que foram, essa documentação que vocês estão vendo, é a documentação feita embaixo d'água. Aqui em cima, nesse quadradinho colorido, tá, vocês veem o nível da água e onde a pedra estava. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, aquelas coisas, né? O sítio estava embaixo dessa bola vermelha, né? Submerso. No ano seguinte, deu uma seca fenomenal no Trombetas, na Amazônia inteira, e o raio da pedra ficou toda à vista. Toda, toda, toda. E o que a gente fez? Na época, a gente não pensava que ia encontrar isso, tivemos que comprar mesmo de improviso esse plástico e decalcamos com um método que atualmente não se usa mais, né? Mas decalcamos essas gravuras. E o interessante é que havia pouquíssimos erros do decalque que nós fizemos para o decalque que foi feito debaixo d'água, né? Isso, assim, foi o primeiro caso no mundo que se fez uma documentação debaixo d'água. E o outro caso que eu quero mostrar para vocês é de Rurópolis, que é um município lá perto de Itaituba, né, perto do Tapajós, Rio Tapajós, onde tem uma província espeleológica muito importante, tem dezenas de cavernas, e nós fizemos um projeto para lá, a partir de uma vistoria que não fiz por IFAM, e todas a arte rupestre encontrada até o momento lá, ela está no interior de cavernas e de abrigos, sempre em zona de penumbra, tá? Dificilmente a luz do dia chega lá, ou é penumbra, ou esse caso, sim, que eu vou mostrar agora, que é um caso excepcional, único na América do Sul. Na América do Norte, no Caribe, você até encontra pinturas na escuridão total do interior de uma caverna. Isso, se vocês forem ver, a Kika já deu uma aula sobre a arte paleolítica, não é isso, Kika? E ela é caracterizada por estar no interior profundo das cavernas da Europa e da França, né? E, de repente, ao chegar em Rurópolis, eu me deparo com uma caverna, né, que as pinturas elas estão... Vejam, deixa eu tirar aqui. Aqui, nós temos gravuras muito finas na entrada principal da caverna. Na parte interior, você vê gravura com pintura numa outra boca da caverna, ela tem 2 grandes bocas, e uma série de gravuras de animais que você consegue ver com a luz do dia. Mas, entrando a 30 metros do interior da caverna, onde você ainda vê ao longe a luz da entrada da caverna, você se depara com essas gravuras, mas você só consegue ver com lanterna, né? E andando pelo interior da caverna, a gente vai chegar a cerca de 400 metros de profundidade dessa caverna e encontrar essas pinturas. Isso é um caso que não tem na América do Sul. É um caso único. Quer dizer, aqui na Amazônia, com pouco tempo de pesquisa, né, algumas coisas muito interessantes e únicas, né, estão sendo encontradas. E uma outra coisa, posso fazer uma pergunta sobre Rurópolis? Pode, se eu souber responder. Não, uma coisa bem simples.
Algumas das cavernas da França, do Paleolítico Europeu, a gente via as marcas das tochas que eles usavam, né? Da fuligem no teto, etc. Você tem alguma coisa semelhante aí em Rurópolis? Olha, em Rurópolis nós trabalhamos em duas cavernas, tá? Uma foi a caverna do 110, que eu não participei da escavação, mas quem escavou foi a Anne, né? A Haná, o Vinícius e o Carlos, e eles não se encontrou nada nessa escavação, como eu falei, só carvão. Essa outra caverna, que é a caverna que está bem para o interior, qual é o problema dela? É que passa um rio dentro. É um curso de água, né? Se você olhar esse mapa, tem uma coisa no meio, está pintado de azul, é por onde corre água, e é uma água constante, que mesmo no período seco, ela corre na altura dos pés. Nós, para poder andar nessa caverna, temos que molhar os pés no período seco. No período que enche, período de chuvas, a água chega na altura do peito. Então, essas evidências que poderiam estar aí desapareceram. Entendi. Ok. O outro lugar é em Carajás, um lugar que tem muita caverna e não se tinha evidências de arte rupestre, né? E os trabalhos que o Marcos fez lá em Carajás, eles encontraram uma caverna, né? Não é nada assim, digamos, em termos de grafismo, nada exuberante, né? São linhas, mas em termos da existência de pinturas em Carajás, é um achado muito importante, que é a primeira vez também nessa região de montanhas, né, de cavernas, que se acha arte rupestre. Bom, eu vou falar rapidamente de Monte Alegre, tá? Porque já tem 1 hora que a gente está falando, e aí, olha, eu vou mostrar rapidamente para vocês, e aqui eu mostro pelo seguinte... Edith, quer fazer um intervalo para perguntas e depois você faz Monte Alegre ou você quer ir direto? Não, podiam até ter perguntado antes. Pode fazer a pergunta se tiver alguma questão. Aí, gente, perguntas, comentários, antes que a gente entre em Monte Alegre. Pelo que eu estou vendo, essa questão da pesquisa. Pode falar um pouquinho mais alto, Vanessa, eu não estou te ouvindo bem. Eu vi agora mais próximo. Né? Melhor. Está parecendo as praias do Nordeste e praia da Amazônia. Só é mar. Entre a praia do Nordeste e a praia daqui é o mar. Parece que as pesquisas da arte rupestre é a mesma coisa. Que diferenciou foi que aqui tem poucas pesquisas, e aí dizem que a mata é tudo igual, e no Nordeste não, é meio assim, tá assim, meio ao termo de pesquisa. Eu não consegui ouvir direito. Não, desculpa. Eu falei assim que a arte rupestre é muito reconhecida, a do Nordeste. Está aparecendo as praias do Nordeste e Amazônia, que as praias são tão bonitas o quanto, só que lá você tem toda uma estrutura, né, para receber. Aí eu estou falando que aqui a pesquisa entre a arte rupestre é a mesma coisa, o que está faltando é uma pesquisa, toda uma estrutura para a gente avançar nessa pesquisa. Bom, se eu entendi direito, está meio ruim o som. Falta gente que se dedique ao estudo da arte rupestre, né? Somos poucos, olha, eu acho que as mãos das duas mãos os dedos das duas mãos sobram em número de pesquisadores que se dedicam. Acho que a gente pode enumerar. Tem o Raoni e a Marta no Amazonas, a Maria em Rondônia, eu no Pará e a Júlia Berra no Tocantins. Somos poucos. O que eu acho que também que seria uma coisa interessante era que, nos demais projetos de pesquisa que acontecem, que tem arte rupestre, né, que tivesse alguém que pudesse, na equipe, né, trabalhar com esse vestígio, porque às vezes ele fica de fora. Às vezes você tem a seguinte situação, que é uma situação muito comum na Amazônia. O sítio de Terra Preta aqui, embaixo, as pedras com gravuras e polidores. Via de regra, são considerados sítios diferentes. E sequer são estudados. Se estuda a Terra Preta, mas não se estuda as gravuras, né?
para mim, a princípio, é uma coisa só. Eu teria que fazer a pesquisa para ver se realmente eles estão relacionados ou não. Mas existe ainda esse problema da maioria dos pesquisadores que atuam na Amazônia focarem os seus estudos em outros vestígios, mas a arte rupestre é como se fosse... Na verdade, existe um certo preconceito, né? Se a gente for pensar bem, porque já se disse também muita besteira, né, sobre arte rupestre, já se viajou, é um mundo, né, que deu asas à imaginação de muita gente falou muita besteira sobre isso, e ao lado disso, a dificuldade de datar. Por ser difícil de datar, as pessoas meio que, isso aqui não tem lá muita importância, né? Só que hoje a gente está vendo, né, os estudos estão sendo feitos, que é possível, né, trabalhar e que a arte rupestre dá, sim, informações importantes. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, falando sobre Monte Alegre, né? E com relação à visitação, né, que você falou, do Nordeste, não foi isso, Vanessa? Eu falei que a arte rupestre do Nordeste é bem mais... eu falo assim, ela é bem mais conhecida, né? É isso que eu comentei. Sim, ela é mais conhecida porque ela também tem mais pesquisa, tem mais gente trabalhando. Ali, tanto Pernambuco quanto o próprio Piauí, muitos alunos vão fazer suas dissertações de mestrado com temas. Existe o Parque da Serra da Capivara, que é um parque que a gestão também é feita pela Fundação Museu do Homem Americano, que é a fundação que a Niede Guidon é presidente, entendeu? Então, há um estímulo, e o próprio Nordeste, eu vim descobrir a arte rupestre, veja só, no Nordeste, quando eu fui fazer mestrado, foi que eu comecei a ter aulas, né, de arte rupestre, e foi quando esse mundo se abriu para mim, e foi quando eu resolvi procurar na Amazônia esses vestígios, que ninguém falava deles. Mas tem esse interesse não só das universidades, né, que atuam na região, em incentivar essa pesquisa na arte rupestre. Por outro lado, tem toda a questão da Serra da Capivara e dos sítios que foram encontrados lá, principalmente a Pedra Furada, né, com datações muito antigas, com uma discussão que corre o mundo todo com relação à antiguidade da ocupação humana aí, e todo o trabalho que a Niede Guidon faz para desenvolvimento, né, local e divulgação das pesquisas que ela faz. Então, hoje, você vai na Serra da Capivara, você tem um parque estruturado, né, para a visitação de sítios com arte rupestre, coisa que o que tem no Piauí, eu diria assim, vamos chamar de primeiro mundo. O que você tem lá em termos de parque, de visitação, de estrutura, né? Aqui em Monte Alegre se criou um parque, se construiu um centro de visitantes e há 2 anos o centro de visitantes criado, ele está só o prédio, apesar de ter dinheiro e projeto para executar as exposições e as atividades, entendeu? E aí, gente, alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu queria perguntar uma coisa, gente. Nessas artes rupestres da Amazônia, esses 2 contextos, tanto, né, as gravuras ao longo dos rios, as pinturas nas serras, tem algum indício de que isso eram feitos por artistas especializados, ou você acha que isso era uma arte que podia ser feita por qualquer pessoa? Olha, eu não acho que tenha sido assim, não tenho evidências para te dizer, evidências arqueológicas para dizer que seria uma arte de uma única pessoa. Perdão, seria uma... desculpa, vou perguntar, seria... Um artista especializado nisso, ou qualquer pessoa podia fazer isso? Olha, eu não acredito a questão de um artista especializado, mas pessoas especiais talvez tenham feito isso.
em função do caso específico de Monte Alegre, tá? O que é que eu vejo ali? Que algumas pinturas foram feitas em lugares especiais, né? Nas serras, em lugares que não seriam pessoas especiais fazendo as pinturas, e não uma categoria de pintores, né? Mas eu acho que seriam pessoas especiais, não, repito, não especializados em fazer pintura como poderia ter uma pessoa especializada em fazer cerâmica, né? Entendi. Mas que seriam pessoas, sim, especializadas, mas não seria qualquer pessoa, porque eu acredito que em muitos desses lugares as pinturas foram feitas com objetivos absolutamente não cotidianos, né? Com um lugar especial onde elas foram feitas. E essas pessoas que tinham acesso a esses lugares especiais fizeram essas pinturas. Eu tenho uma pergunta, Edith. Nesses sítios de registro de arte rupestre, onde vocês encontraram outros vestígios, como fragmentos cerâmicos, tem alguma relação dessa iconografia, desses desenhos, com os desenhos encontrados nessas cerâmicas, encontradas nesses locais? Tem. E era isso que eu vou mostrar aqui, falando sobre o Então, tá. Então, Só mais uma pergunta. Não, só mais uma pergunta. Por exemplo, eu fiquei pensando naquela caverna lá, onde foram encontradas as urnas maracás. Tem outros registros? Tem registros de arte rupestre nesse local ou só foram encontradas cerâmicas? Só as cerâmicas. Tem registros de pintura, mas em outros sítios. Ok. Sítios que não têm cerâmicas. Tem mais uma pergunta aqui que veio no chat, que é do Tássio, que é o seguinte: você não acha que as artes rupestres na Amazônia são deixadas em segundo plano também em função da beleza e diversidade das cerâmicas que atraem as atenções dos pesquisadores? Isso aconteceu nos anos 60, né? Tanto, se você prestar atenção, e a Kika talvez seja a melhor pessoa para falar isso, mas teve um primeiro momento no estudo da cerâmica que a beleza, né, a beleza da cerâmica tapajônica e da cerâmica marajoara, mas principalmente a tapajônica, né, chamou a atenção, e os estudos do Frederico Barata, né, foram pioneiros dele e da Palmatari no sentido da iconografia, né, dos desenhos que estavam nessas peças. Depois, aí quando começa a arqueologia, mesmo como eu falei, nos anos 60, 70, essa arqueologia profissional, a cerâmica ela já não era mais a beleza, mas tinha uma teoria, né, com base na qual as pesquisas foram direcionadas. Mas certamente foi a beleza, né? Foi no primeiro momento a beleza estética, a beleza e a estética dessas peças chamaram a atenção. Só que quando isso acontece, a arte rupestre já tinha sido esquecida, já estava num outro plano. Mas mesmo no estudo da cerâmica, e a gente vai falar disso na próxima aula, esse lado mais de estudar a estética ameríndia, nessa cerâmica que é tão decorada, também é desprezado. O programa de Beth Meggers e Clifford Evans é de estudar essa cerâmica do ponto de vista da tecnologia, como elas eram feitas, e do ponto de vista da morfologia, para que elas serviam. Mas os desenhos mesmo nunca foram analisados em termos de significado, de simbologia, etc. Então, era uma época também da arqueologia que, como a Edith falou, a gente tentava se distanciar de interpretações de que eram os fenícios que tiveram aqui, eram os extraterrestres, enfim, dessas viagens, e se tornar mais científica. Então, se evitou lidar com esse lado mais de evidências mais ritualísticas, mais simbólicas, mais de representação, enfim, do sobrenatural e coisas desse tipo. Então, é uma arqueologia que ficou, essa parte da arqueologia ficou meio dormindo, e com isso a arte rupestre acho que ficou dormindo junto, assim, né? Exatamente. Se você for pensar, né, a Kika falou,
aquele livro que bombou nos anos 70, eu acho, eram Os Deuses Astronautas. Então, quer dizer, aquelas linhas de Nazca, todas aquelas coisas tinham que ter sido feitas por extraterrestres, né? Bom, falando de Monte Alegre, Vamos lá. Enfim, começamos a pesquisar. Essa é uma região super interessante em termos de ambiente, né? Ali tem serras, tem uma vegetação de savana, tem umas formações rochosas espetaculares, né? E aí nós encontramos as pinturas dentro da área do parque, encontramos pinturas, tá? E no Rio Maicuru, que está dentro de Monte Alegre, tem gravuras também. Bom, mas as pinturas aparecem nessas situações, em cavernas, em abrigos, em vermelho, preto e branco. As características bem gerais, você encontra sítios onde as pinturas podem ser vistas, elas estão muito altas e parecem ter sido feitas justamente para serem vistas desde lugares longe, tá? Como esses dois casos, as pinturas estão muito, as cores vivas em lugares bem altos, mas também tem figuras que são encontradas no interior das cavernas, em áreas de penumbra, não escuridão total, penumbra, que tem luz, mas a gente não consegue ver as pinturas se não for com uma luz, tá? Uma luz artificial. É impressionante a quantidade de formas circulares nas suas mais variadas formas, né? É um tema bastante recorrente na região. Você encontra círculos de 1 metro de diâmetro até círculos de 10 centímetros, né? Esses temas também, que são as volutas contrapostas, são temas recorrentes, né? As volutas e as volutas contrapostas. E depois a gente encontra uma infinidade de formas que elas aparecem uma única vez. Você não encontra nenhuma dessas 3 formas que está aparecendo na imagem uma segunda vez. Elas só aparecem uma única vez, né? A gente encontrou esse tipo de composição gráfica, que se você olha no primeiro momento, podem ser coisas, 3 imagens separadas. Na verdade, a gente foi vendo que a imagem é a mesma. Perdão, que as imagens são diferentes, mas há uma repetição na estruturação da forma, tá? Que é uma figura central com 2 paralelas contrapostas. Isso é aquilo que a gente identifica. O que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu fiz questão de mostrar mais do que exatamente o trabalho de Monte Alegre, mas como que nós trabalhamos, como que nós estudamos, do ponto de vista arqueológico, né, essas evidências arqueológicas. Então, nós identificamos essas formas, identificamos formas que nós chamamos de antropomorfos completos, quer dizer, a gente identifica o meu olhar, né, o teu olhar, vê uma figura como essa, você é uma forma humana, né? Por que é uma forma humana? Porque tem cabeça, tem um tronco, tem os membros. Mas podia ser animal, né? Podia ser um macaco. Mas eu não tenho, por exemplo, uma característica do macaco, que é o rabo, né? E, além do mais, ela tem essas figuras, na maioria das vezes, tem os olhos, nariz, boca representados e tem expressões, tá? Vejam, aqui já não é mais a figura humana completa, mas só a representação de cabeça. Então, vocês veem que tem o contorno da cabeça, que tem os olhos, essa figura central de cima, vocês veem que ela tem a boca arqueada, né? Parece que ela está triste. Isso são os meus olhos que veem dessa maneira, né? Mas são representações que eu interpreto como rostos, tá? Aqui, para ver de forma mais clara, né, que às vezes na pintura não consegue ver, vocês podem ver aqui embaixo essa figura, por exemplo, olha a forma de representação da boca, às vezes a boca aberta, né? E aqui tem um momento que para de aparecer o contorno da cabeça e a gente vê sempre só as expressões do rosto. Vejam aí, olhos e boca. Na Serra da Lua a gente encontra várias, mas são assim várias, dezenas de representações só do olho e da boca. Em alguns casos, olhem só essa figura aqui de baixo, essa figura tem quase 1 metro de diâmetro e ela está colocada dessa maneira. Eu cheguei a isso porque eu fui classificando essas figuras e, num determinado momento, eu vi que havia uma recorrência muito grande de círculos, 2 círculos juntos, né? E aí eu fui fazendo todo um caminho até perceber que havia uma forma uma espécie de reducionismo da figura humana, né? Que chegava um momento
momento que ela terminava nos olhos. E aí, como eu cheguei a isso? Vejam, essa é uma figura humana completa. As pernas não aparecem porque elas já estavam desgastadas, tá? E vejam bem os olhos e a boca. Aí, de repente, parece que o corpo não tem mais importância de ser representado, mas a cara, o rosto continua sendo importante. Mas depois eles tiram o contorno da cabeça e ficam os olhos, e depois tiram a boca e fica apenas os olhos. Não sei se o caminho foi esse ou se o caminho foi inverso, mas que parece ter existido essa situação de reduzir uma figura a um elemento que são os olhos, né? Parece que é uma coisa que é marcante aí em Monte Alegre. A gente encontra também outros tipos de figuras que eu chamei de máscaras, né? Elas têm uma forma diferente de um rosto, né? E parecem mais umas máscaras. E me chama muito a atenção essa figura, que aqui ela está, digamos, dessa maneira, mas no sítio ela está ao contrário, ela está de cabeça para baixo, né? Isso aqui que seria a cabeça. Opa! Isso aqui que seria a cabeça, ela está para baixo, né? E uma coisa interessante também que a gente percebeu, vejam como eles usam o suporte não só para pintar, mas aproveitam características do suporte para compor figuras, né? Nesses casos, todos são rostos. Vejam aqui, havia 2 orifícios e eles pintaram em volta de vermelho os olhos, o nariz e a boca. E essa quebra da rocha acabou sendo, de certa forma, um limite de contorno de cabeça. Aqui, vejam, essa própria quebra da rocha, ela serviu de contorno da cabeça, né? E dentro fizeram os olhos. Esse orifício, às vezes as pessoas passam e não prestam muita atenção, porque não é visível, é um orifício e dentro tem 2 olhos e uma boca. Dependendo do ângulo que você vê, você vai ver o buraco fazendo o contorno da cabeça e dentro os olhos e a boca. E aqui são 2 fotos da mesma pintura, né, que eles aproveitaram uma protuberância da rocha e fizeram essa cara. Então, a pintura ganhou um relevo, né, ganhou uma terceira dimensão. Assim. As figuras de animais são muito poucas, né, elas estão sempre isoladas. Me chama muito a atenção a representação de peixes, né? Tem aqui um peixe e aqui uma representação bem clara do peixe-boi. E aí, respondendo a tua pergunta, Marcele, veja, aqui nós encontramos, porque o que aconteceu? Só tinha a datação das escavações que a Ana Roosevelt tinha feito lá em Monte Alegre, né? Que dava uma datação de 11.200 anos para a Caverna da Pedra Pintada. E depois disso, nada mais. E eu achava, né, que não podia ter só essa datação, né? Para mim, algumas pinturas podiam ser mais recentes. E aí eu fui procurar na cerâmica dessa região elementos, né, para fazer aquele tipo de datação que eu mostrei lá no início para vocês, que é a datação que relaciona a cerâmica com os motivos que decoram uma cerâmica com arte rupestre. E aí o que é que eu encontrei? Vejam, essa pintura e essa cerâmica de Monte Alegre, né? Se nós tirarmos as devidas... estamos trabalhando numa bidimensionalidade, depois numa tridimensionalidade na cerâmica, mas você vê praticamente a mesma coisa. E essa que ainda é mais... você vê de uma maneira bem mais clara, né, a mesma coisa. Então, por isso que, para mim, as pinturas, em função dessas evidências, as pinturas com forma humana de Monte Alegre, né, elas são figuras bem mais recentes. Qual é o problema? Que aí eu já vou mostrar na sequência. Se nós sabemos que algumas figuras humanas nós podemos relacionar com cerâmica, né, e essa data de 12.000 anos, de 11.000 anos, associada à pintura, que pinturas são essas? Esse é o grande problema da datação que nós temos hoje, saber quais as pinturas realmente mais antigas e quais as mais recentes. Então, rapidamente mostrar para vocês, esse aqui foi o trabalho que a Ana Roosevelt fez, ela escavou a Caverna da Pedra Pintada de um lado, e nós, em 96, e em 2014,
Nós escavamos, eu era a única pessoa ausente nessa escavação, né? Eu estava doente, mas o Clyde, a Kika, o Marcos, né, o Vinícius trabalharam, escavaram o outro lado da caverna. Tá? E aí, o que é que a gente achou? Vejam só. Aqui a nossa tabela de datações, mas, para deixar mais claro, vamos lá. Na camada de 12 mil anos, olha o que foi encontrado, 2 lascas com tinta. Tá? Então, isso indica que há 12 mil anos já havia, né, já se processava pigmentos, já se tinha uma atividade de construção, de elaboração de pigmentos. Tá? Quando chega aqui na camada de 9 mil anos, foram encontrados corantes, 3 corantes, um deles tinha marca de uso, ou seja, o corante foi usado para a confecção de pigmento. Em torno de 3 mil anos, se encontrou essa madeira, esse tronco de madeira. Essa imagem que vocês veem aqui, que aparece melhor o pigmento, é que eu usei um aplicativo chamado Distress, tá? Ele foi feito para arte rupestre, né? Mas a gente usa ele para ressaltar pinturas que a gente não consegue ver a olho nu, né? Então, olha só, tinha um resto de tintas nessa madeira, que coincide aqui, né, com a camada em que também havia um aumento de cerâmica e também houve um aumento de quantidade de corantes, né, que foram encontrados na escavação. E, por fim, já em torno de 600 anos, já da nossa era, tem uma área com fuligem bem na mesma direção de uma fogueira que foi encontrada, e por trás dessa fuligem tinha pintura. Então, aqui vocês podem ver as várias formas de datação que eu mostrei antes para vocês, a gente aplicou aqui, todas elas relativas, né? Então, depois, se vocês quiserem ver com calma, retomar a aula, né, e olhar com calma as formas de datação, aqui nós usamos a mesma coisa, e várias delas para datar a arte rupestre. Tá? Bom, e aí qual é a grande questão nossa, né? Se a gente sabe, a princípio, que algumas pinturas são antigas, porque há evidências da produção de pigmento, né? Quais são as antigas, quais são as recentes? Né? A gente ainda não, nesse sítio, a gente não consegue dizer ainda quais são. Temos algumas evidências, tá? Olhem só, aqui temos uma pintura com a cor bastante esmaecida, vocês veem, são um círculo aqui, 2 círculos e uma boca. É um rosto sem contorno de cabeça. E vejam que diferença na cor da pintura que está abaixo, bem mais forte. Tá? Aqui, é uma pintura que foi feita antes desse pedaço da rocha quebrar. Né? A gente sabe porque essa pintura está quebrada aqui, foi que a rocha levou uma parte dela. Então, quem pintou isso aqui, pintou antes dos que pintaram aqui, porque só pintaram depois que esse pedaço da rocha caiu. Tá? Vai ser difícil a gente encontrar isso aqui no chão, porque esse é um arenito muito friável, ou seja, ele se dissolve muito facilmente. Pode ser que teria muitas sortes de encontrar numa escavação algum pedaço de rocha, mas provavelmente, como é muito friável a rocha, ele pode ter se decomposto, né? E, por fim, essa foto daqui que vocês veem que tem uma pintura, uma sobreposição, né? Uma pintura sobre a outra, com cores, uma mais forte que a outra. Então, esses aqui são alguns elementos que a gente tem que começar a trabalhar. Eu digo começar a trabalhar por quê? Porque a única documentação que a gente fez foi muito antiga, ainda utilizando um método, uma técnica antiga de documentação das pinturas. E a gente hoje tem o dinheiro, mas não pode ir para campo porque estamos em plena pandemia, né? Uma coisa rara. Temos dinheiro, gente, temos dinheiro do CNPq para fazer pesquisa, não podemos ir. E um dos objetivos desse trabalho agora é fotografar sistematicamente toda essa caverna para poder fazer o trabalho de decalque digital que vai nos permitir, certamente, identificar mais coisas que no decalque que foi feito em 1993. Tá? Bom, vamos para a última parte agora, tá? Que já temos, misericórdia, já 2 horas quase, né, Kika?
Já vou terminar. Aqui é o seguinte, o sentido e o significado da arte rupestre, que é talvez a pergunta que todos façam, né? Aí como eu disse para vocês, né, é uma coisa que os quadrinhos, né, e os cartoons são um alvo. A arte rupestre é um alvo muito grande, né, dos cartoons. Então, esse aí está no Asterix, entre os Pictos, né? E, enfim, tem aí, é uma rotatória para iludir os perseguidos. Esse círculo, veja, igual o de Monte Alegre. Será que foi isso? Isso é uma brincadeira, tá? Mas eu achei muito engraçado um círculo igual o de Monte Alegre no Asterix. Mas vamos lá, né? Então, qual é? Aqui é uma outra charge também, é que eu não me canso de mostrar ela, gente. Isso aí, como a Kika falou, da teoria, das várias teorias da arte rupestre, né, paleolítica, vocês conhecem a Mafalda, não sei se é aquela personagem do Quino, né, um argentino, mas pouca gente conhece esse outro lado dele. Ele é um cartunista excelente, e aí ele fez esse cartoon para explicar, né, uma das teorias, né, da caça, né? Então mostra o cidadão aí caçando, começa com os cervos, termina no mamute, e quando você vai ver, a mulher dele grita que o almoço está pronto, gordo inútil, quer dizer, uma crítica, uma brincadeira a uma dessas interpretações. E para a coisa ser mais moderna, né, tem essas duas, né, que o cara sai à caçada, quer comer, ele diz, espera aí que eu vou postar na parede primeiro. E o outro esqueceu de salvar, né, enfim, é só um pouco de ludicidade aqui na apresentação. Mas vamos lá. Um dos principais problemas de definir, a questão é que todo mundo pergunta, mas quem fez? É difícil da gente saber quem foi o autor dessas pinturas, né? De dizer, olha, foi tal etnia que fez. Por quê? Porque o espaço de tempo entre o que foi feito e o que nós temos hoje, né, é um espaço de tempo muito grande. Na Amazônia nem é tão grande, se nós formos considerar a arte rupestre paleolítica, né, de 30, 40 mil anos atrás, o nosso espaço de tempo de 10 mil anos é pequeno se comparado a esse, né? Mas, por outro lado, a gente tem outros problemas, que às vezes, muitas vezes, há uma interrupção da presença indígena em áreas com arte rupestre, quer dizer, haviam povos indígenas e hoje não existem mais, né? E quando os povos que vivem em lugares que têm arte rupestre, eles não se consideram autores e nem sabem quem fez, né? Isso é uma situação que existe. E existem poucos lugares no mundo onde essa continuidade de tradições culturais, né, permite. São poucos, mas existem. E a Amazônia é um desses lugares onde essa continuidade de tradições culturais permite dar explicações que nós, arqueólogos, não conseguimos dar, né? Então, essas tradições indígenas, elas permitem, em alguns casos, explicar o significado, elas reinterpretam ou ressignificam, né? Ou elas definem a autoria a uma determinada etnia ou aos seus antepassados, né? Por que eu resolvi mostrar isso? Porque eu mostrei Monte Alegre primeiro para vocês verem como que nós trabalhamos, nós, pesquisadores, arqueólogos contemporâneos, trabalhamos um vestígio tão complexo como a arte rupestre, tá? E o que é que os povos indígenas podem nos dizer para isso, o que eles podem nos alertar, né? E ver até os limites que nós, pesquisadores, temos com relação à interpretação desses vestígios. Quando eu digo que o arqueólogo é um frustrado, né, no sentido de que as pessoas ficam, mas o que significa? Eu disse, eu não sei, né? Parece chato, mas é a verdade. Vejam só, nessa região do Alto Rio Negro, né, que chama Cabeça de Cachorro, é uma região bastante estudada com muitos povos indígenas, né? E essa cachoeira de Iauaté, ela virou patrimônio material do Brasil em 2006, porque é um lugar cheio de lugares míticos desse povo, né? Vejam só, esse mapa central marca a quantidade de lugares que são considerados míticos para os povos indígenas da região, né? É uma infinidade, é uma pedra, é uma cachoeira, é um morro, é uma ilha, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre isso, especificamente sobre isso, eu posso passar um vídeo para vocês, porque eles interpretam o que é que eu disse para vocês com relação a essa imagem lá em Monte Alegre. Era uma voluta, né?
Para eles, isso é um caranguejo. Quando que eu vou saber que isso é um caranguejo? Existe um vídeo que foi feito sobre esse trabalho, né, de designação da Cachoeira de Uareté como patrimônio imaterial, e nesse vídeo os mestres indígenas eles mostram todo esse percurso, né, de construção do mundo, dos seres míticos e que chegam aos locais com arte rupestre. Se vocês tiverem interesse, posso passar para a Kika mostrar para vocês, né? Posso passar para a Kika disponibilizar para vocês, desculpa. Passa para a gente coloca lá na playlist do curso. Ele é um DVD que veio... É um DVD que veio com esse livro, que é o dossiê. Talvez tenha no IFAM. Sei. Então deve ter no site do IFAM. Eu vou baixar Isso. lá. Tá bom. Porque lá tem não é todo o vídeo, mas tem um trecho em que eles mostram esses lugares míticos. Eu acho que seria interessante ver isso, né, para entender as nossas limitações. Um outro trabalho super interessante que tem é o que o Raoni fez com o mestre Gino Tuiuca, né, onde o mestre Gino mostra a visão dos Tuiuca para os sítios com arte rupestre, né? Esse trabalho também eu posso disponibilizar para vocês e vocês vão ver o quanto o quanto as coisas são diferentes, se bem que nesse caso houve uma certa confluência, né, dos resultados do Raoni como arqueólogo e do pesquisador Higino Tuiuca também, né? Vejam isso aqui, no caso que é no livro da Berta Ribeiro, onde ela mostra que várias gravuras que existem no Rio Negro, né, elas estão presentes também na cestaria, nos raladores, na cerâmica. Ou seja, nós já sabemos que os grafismos estão em diversos suportes, né? O que a gente acaba fazendo é vendo as coisas em separado. Mas aqui vocês veem que esse grafismo aqui, ele tem a forma de uma cestaria, né? E os cesteiros da região, eles costumam passar a mão nessa gravura atualmente, né? Porque passando a mão eles seriam aperfeiçoado o seu ofício de cesteiros, né? Aqui a Berta mostra também uma gravura rupestre e o mesmo tema presente na cestaria. Uma outra coisa muito importante é que a arte rupestre serve também para legitimar a posse de terra. É o caso de Roraima, né? Os povos indígenas que ficam lá na terra indígena de São Marcos, eles relacionam os sítios de arte rupestre. Se vocês lembrarem aquele mapa que eu mostrei dos pontinhos pretos e vermelhos, na região de Roraima, né, tem muitos sítios com arte rupestre, e muitos desses sítios é que esses povos indígenas atuais, eles usam, né, porque eles vinculam esses sítios aos seus ancestrais. E eles usam isso para tentar legitimar o seu direito à terra. Os Tirió é um caso interessante, que estão aqui no norte do Brasil, no norte do Pará, né? Eles dizem que as gravuras que tem no Tumucumaque, né, foram feitas por outros povos, os Oridiana, que são antepassados dos Uaiana, que eram os habitantes dessas grutas, né? Porque os mesmos antepassados dos Tiriós, eles não conheciam essa arte de gravar na pedra, né? Então, para vocês verem que aí eles estão atribuindo a autoria destas gravuras a uma determinada etnia. Saindo do Brasil, e tem vários casos, né, e aqui, nesse caso, na Colômbia, né, onde as rochas elas são usadas atualmente para uma série de eventos, né, eles mantêm uma relação cotidiana, uma relação cosmológica e até política com esses sítios com gravuras. E essa famosa Pedra de Ni, né, que está também no Alto Rio Negro, né, eles acreditam que isso está relacionado, né, com a origem dos povos, com a origem do mundo deles. Na Venezuela, é a mesma coisa, são povos que reconhecem e explicam o significado de alguns motivos de arte rupestre, né, que teriam feito eles identificam, né, os seus autores, né, e também utilizam para rituais modernos os locais onde tem essas gravuras.
E aqui também na Bolívia, a mesma situação, que são com esse sítio, né, na região do Rio Beni, que é a parte amazônica, né, que eles fazem, esse sítio faz parte de um ritual de canto dos índios tacanas. E, por fim, para terminar, vocês vão poder ver em breve, se quiserem, né, uma live que teve com o Leonardo Paes, que é da Venezuela, e ele trabalha, né, com esses lugares que ele chama de dantopofania, que é a dantopofania, né, que são lugares, digamos, malditos, lugares sinistros, né, e como as comunidades de hoje, que vivem no entorno desses sítios, como elas se relacionam com esses sítios, né, esses lugares malditos, em contraposição àquilo que o Estado impõe como patrimônio, né? É um trabalho bem interessante, e nessa live, que vai estar nesse site, né, no Rupestre Web, vocês vão poder ver que foi gravado e ele vai ser colocado, né? E como as ações patrimoniais do Estado nesses sítios, né, fracassaram. É um aspecto bem interessante de se conhecer. E, por fim, para terminar, eu queria homenagear o mestre Tuiuca, que, infelizmente, faleceu devido à Covid, né? Por todos os problemas que nós sabemos desse país, e que era um grande pesquisador de arte rupestre, pesquisador indígena de arte rupestre. Tá? E eu queria dedicar essa aula, né, para ele, e lembrar que dia 24/9 é uma proposta para ser considerado o Dia Mundial da Arte Rupestre, porque nesse dia foi o dia da descoberta da Gruta de Altamira. Então, há uma proposta para se levar, né, junto à Unesco, para que seja considerado o Dia Mundial. Ainda que a Unesco não diga, vamos chamar, né, vamos considerar e vamos pensar na arte rupestre com carinho. Tá bom? Desculpa aí se eu falei demais. Mas era muita coisa. Não, tá ótimo, Edith. Assim, na verdade, eu fiquei, mas eu queria linkar as coisas, entendeu? Eu queria linkar, mostrar como esse nosso trabalho de arqueólogo, ele funciona de uma maneira, mas nós nunca vamos chegar ao entendimento, né? Por isso eu quis mostrar e acabei me apressando muito nessa parte final, que eu acho extremamente interessante. O pessoal está mandando aplausos aqui no chat. Tem uma perguntinha do Michel sobre se as pinturas rupestres não poderiam ter sido a inspiração para os motivos que a gente vê nas cerâmicas, né? Então, você já falou um pouco dessa relação aí. Isso é um assunto que a gente vai tratar na aula que vem, que vai ser sobre cerâmicas também, né? E eu queria só pontuar duas coisas que a gente vem pontuando no curso da sua aula, que todo esse conhecimento de arte rupestre da Amazônia é mais um elemento para a gente desconstruir aquele discurso degeneracionista de que na Amazônia não tem nada, na Amazônia nada vinga, a Amazônia não foi ocupada, etc. E a gente vê que não só é um registro importante para demarcar a ocupação, mas para demarcar também territorialidade, né, demarcação de lugares fisicamente, paisagens construídas por 12 mil anos, né? Então, isso é uma coisa, assim, é mais uma camada, né, que a gente vai adicionar aí à nossa arqueologia da Amazônia atual. E a outra coisa que eu acho bem interessante, essa proposta da Edith de Monte Alegre, de como ela vê a arte rupestre, a representação humana sendo reduzida, né, esse reducionismo, e que é uma coisa que a gente vê entre vários povos indígenas hoje. Aquela coisa que eu falei, que é uma linguagem às vezes muito analogista, né, muito de tomar a parte pelo todo, né, ao ponto de que é uma imagem que provoca uma operação mental, que você vê uma parte e você já vê o todo, né? Isso a gente vai ver muito nas cerâmicas, a gente vai falar disso na aula que vem, né? Então, acho que é isso. Alguém tem alguma outra pergunta, algum comentário? Eu queria perguntar uma coisa. Eu fiquei aqui pensando, existe algum povo atual que faça registro em rocha? Eu fiquei assim aqui refletindo, de alguma etnia que a gente conhece, de algum grupo indígena que faça esse tipo de registro nos dias de hoje? Ou gravura, ou pintura? Enfim, Olha, ou outros. o que a gente sabe hoje, né,
Na Colômbia, tem um sítio bastante difícil de chegar, que se chama Chiribiquete, que é um parque, e está sendo feita uma pesquisa, e tem povos indígenas na região. E os autores, né, as pessoas que trabalham lá, né, nessa região, eles afirmam que ainda há povos indígenas ali fazendo arte rupestre. Né? Eu tive uma experiência uma vez trabalhando numa região, fazendo pesquisa arqueológica numa região no Tocantins, que tinham aldeias de índios Xerente, Chavante, é um território tradicional deles, e uma vez, a gente visitando a aldeia, um deles nos falou que sabia de um lugar onde tinha arte rupestre. A gente enfiou ele no carro e andamos quilômetros pelo Belém, Brasília, quase chegando em Belém. Ele falou, para, tudo eram daqueles morros testemunhos, né, com bastante paredão, subimos, fomos até lá. E ele nos mostrou mãos vermelhas, né, colocadas, desenhadas na pedra, e ele ficou emocionadíssimo, porque ele se lembrava quando ele era pequeno, ele ia lá com os pais dele, com o pai dele, né, os tios, enfim, os homens guerreiros que iam lá se preparar para a guerra contra os Chavantes, né, ele era um xerente, tradicionalmente xerente e Chavante guerreiam muito. E que aquelas mãos na parede, nos paredões, eram um pouco divinatórias, assim, aquelas mãos que desapareceriam com o tempo, com a chuva, com a intempérie, seriam de pessoas que morreriam e que não voltariam mais da guerra. E lógico que todo mundo ficou muito impressionado com esse, enfim, com esse depoimento dele. No sul do Pará tem um lugar chamado Casa de Pedra, está no território Caiapó. E os Caiapó tiveram lá no museu, e eu mostrei para ele as imagens desse lugar. Eles conhecem, eles dizem que é um lugar lá sagrado, né? Mas não que eles façam. Né? Mas o lugar tem pinturas e tem gravuras, e eles ainda têm, né? Eles ressignificam aquele lugar de alguma maneira como um local ritual. E um outro lugar que também ainda existe, né, pelo menos até o século XIX, é no sul da África, que ainda tinham os povos que faziam. Tem ainda na Austrália também, né? Tem a Austrália, sul da África e a Austrália. Que, aliás, são um dos sítios mais impressionantes que eu já vi. Quer dizer, só de fotografia, né? Mas são extremamente impressionantes aquelas figuras que tem lá. Mas é assim, eu acho que a gente começa a ver que a arte rupestre tão marginalizada ao longo de mais de 40 anos, né? A gente começa a ver que não dá para você trabalhar de forma isolada os vestígios, eles têm que trabalhar dando o mesmo peso para todos eles, né? Para senão desequilibra a balança e você fica com informações ainda mais fragmentadas daquilo que já chega a nós fragmentado, né? E além do mais é legal porque dá para bordar. Aí é bonito de se ver, é arte. Tudo bem, a cerâmica marajoara também dá para bordar, tudo bem. Professora Edith? Oi. Em relação a essa salvaguarda, né, desse lugar de Monte Alegre, assim, você comentou, né, que tem um local onde não está funcionando, né? Mas hoje, assim, como é que está, né? É um lugar tombado, assim, quais são os processos, né, que tem lá hoje em dia, né? A guia é um lugar aberto, eu não conheço, né? Não sei como é que funciona, mas como é que é essa questão da proteção, né? Dessa salvaguarda desse espaço? Olha, é uma unidade de conservação integral. Isso quer dizer que nada mais pode ser feito ali, além de pesquisa e turismo, né? Existe um grande projeto, né, do qual, inclusive, a Kika participou, que é para estruturar esse parque. Ele nem é um parque muito grande, tá? Então, fizemos o projeto
para um centro de visitantes. Por quê? Porque já tinha turismo lá. As pessoas já iam visitar os sítios, tá? Mas de uma maneira desorganizada, destrutiva, sem controle, sem nada. Então, a ideia era, vamos organizar esse parque. Então, foi feito um projeto muito grande, que inclui desde a conservação, a construção do centro de visitantes, muito, muito completo. Esse projeto foi feito pela Universidade Federal do Pará e pelo GELD, a pedido do IFAM, que entregou para a então Secretaria de Meio Ambiente o projeto mais dinheiro, para começar a executar o projeto. Vai muitos anos isso e, finalmente, há 2 anos atrás, foi construído o centro de visitantes e criada a estrutura de acesso de 2 sítios. Uma série de problemas no meio de tudo isso, mas, enfim, está lá um prédio que deveria ter uma exposição, deveria ter um espaço para ações de educação patrimonial, enfim. E só foi construído o prédio. Isso tem 2 anos. E eles continuam com o projeto na mão, eles têm dinheiro e as coisas não andam. Aí é como eu te digo, a proteção legal, ela existe através do parque, da criação de uma unidade de conservação. Só que precisa de mais coisas, precisa atuar efetivamente nessa proteção. E o que eu não vejo que acontece. Inclusive, recentemente não, foi no ano passado, eu tive lá com uma série de problemas, por exemplo, sítios, essa Caverna da Pedra Pintada, que é um dos sítios mais importantes, estava cheia de caba. Eu mesmo levei uma picada de caba. E o problema não é eu levar a picada de caba, o problema é as cabas fazerem seus ninhos em cima das pinturas rupestres. Entendeu? Quem tem o dever da proteção disso é o Estado. Assim, até agora, as ações todas de preservação que foram feitas lá foram basicamente por parte de pressão dos pesquisadores, da EDIT, sobretudo capitaneando isso, né? Inclusive ações de educação patrimonial, nós fizemos um guia do parque, dentro de um projeto que chama Arqueologia nas Escolas. Nós fizemos uma oficina com os postulantes a guias lá, enfim, é um trabalho que está sendo realizado, mas por parte dos pesquisadores. O Estado realmente não tem comparecido, e é dever deles, né? Porque pela lei nacional, lei federal 3924, todo o patrimônio arqueológico é patrimônio da nação e tem que ser preservado, né? Então, mas é um problema político, basicamente. Mas está lá a estrutura de visitação, que demorou um tempão para construir, agora ficou pronta, que sabe, vai demorar um tempão de novo para eles fazerem uma exposição, enfim, e projetos mais voltados para a educação patrimonial, né? E talvez seja uma questão de tempo. A gente viu quanto tempo demorou tudo isso para acontecer lá na Serra da Capivara. E a gente tem a sorte que a gente tem a EDIT que fica cutucando, né? Eu falo que a Serra da Capivara tem a Niede Guidon e Monte Alegre tem a EDIT Pereira. Mas eu vou dizer para vocês que é uma luta muito, muito complicada, porque, na verdade, parece que esses gestores nos veem mais como inimigos do que como pessoas que estão querendo ajudar, né? Quer dizer, se as cavernas estão tomadas de cabas, o próprio centro de visitantes está tomado de abelhas e cabas que colocam em risco o visitante, né? E a gente vai e denuncia, nós somos vistos meio com maus olhos, sabe? Porque, olha, e na verdade, assim, eu acho que o Estado não tem a dimensão do potencial turístico daquela área, mas que do jeito que está, não funciona. As comunidades precisam ser envolvidas, tem projeto para isso, para envolver as comunidades nas ações. Porque, veja só, tu imagina tem uma comunidade do lado de uma serra, de uma área que sempre eles usaram, exploraram, tiraram, caçavam,
De repente, o Estado cria uma unidade de conservação e diz, aqui não pode mais nada. E aí, essa comunidade faz o quê? Ela diz, aqui não pode mais nada, e aqui? O que é que nós vamos fazer? O que é que o Estado está dando em troca? Né? Acaba que o sentimento de pertencimento que eles deveriam ter cada vez mais profundo com relação àquele espaço vai se transformando numa briga, numa coisa que, em vez de unir, confronta. E eles não enxergam que o trabalho de educação patrimonial com aquela comunidade, trazendo ela para perto desse patrimônio e fazendo com que esse patrimônio, de alguma forma, gere lucro, gere renda para eles, com o turismo, gente, é como somar 2 mais 2. E parece que essa soma é muito difícil deles entenderem. Porque o patrimônio não é deles. O patrimônio é nosso. O patrimônio é principalmente daquela comunidade que vive ali. Por isso que eu acho, assim, até as ações de difusão foram iniciativas nossas. É difícil quando o Estado não quer aceitar uma parceria. E a gente tem que usar também esse encantamento, né, das artes a favor da preservação, né? A gente vai falar também um pouco disso sobre a preservação das cerâmicas, dos sítios arqueológicos, das cerâmicas nos sítios arqueológicos também, né, que é outro problema grande. Enfim, temos muito potencial, pouca gente brigando, muita gente contra. Isso me fez lembrar, rapidamente, Cristiana, sobre aquela discussão dos sítios arqueológicos visitáveis, né? Os sítios musealizados. E aí me faz refletir também, porque assim, é um outro procedimento, né? Uma outra postura de gerir isso. É um potencial, essa área aí é uma área que é uma unidade de conservação, mas todos os outros sítios que têm arte rupestre têm o mesmo, já passaram por esses mais de 300 registros de arte rupestre na Amazônia, todos têm esse mesmo encaminhamento de um local que já está, né, definido, não, né? Então, assim, não, na verdade, o que acontece é que as ações do IPHAN correm atrás, né? Então, esse projeto de musealização que a Edith falou, que foi proposto pelo IPHAN, era para tratar de 3 sítios onde já estava ocorrendo a visitação de uma forma predatória, né? Irregular. Então, irregular, enfim. Então, é isso, o Estado correndo atrás, né? E reconheçamos que o IPHAN não tem também tanto recurso assim, né? Eles providenciaram o recurso para fazer esse projeto e para implantar esse projeto, mas o Estado não soube gerir de uma forma boa. É um problema político. É um problema político. Acho que não tem nem recurso nem pessoal necessário, né? Exatamente. Em vez de olhar o Museu Guild como um grande aliado, já que tem especialistas, etc., ao contrário, ver como inimigo, porque a gente está sempre ali, né, enchendo e reclamando e cobrando. Então, é complicado. E, assim, por alto, eu posso te dizer que ali no Baixo Amazonas, tá, vários sítios teriam condições de ser musealizados, mas não tem, né? Algumas pessoas vão, visitam, mas aquele Baixo Amazonas todo, se bem, sabe, se as prefeituras se interessassem, se tivesse mais pesquisa também, né? Porque, veja, ali em Monte Alegre existe um campus avançado da UFOPA. Hoje, vários alunos de Monte Alegre estudam na UFOPA. E esses mesmos alunos, o ideal seria que eles voltassem para assumir cargos lá em Monte Alegre. É um cargo burocrático, sabe? O próprio centro de visitantes, eles querem fazer museu. Ah, legal, mas tem um museólogo? Tem alguém que entenda de acervo? Você não
Guardar acervo não é armazém, que você coloca a peça de qualquer jeito e está guardado e fica ali. Precisa investimento em pessoal para ficar e ali, enfim, trabalhar, procurar pessoas especializadas para o patrimônio, não só arqueológico, mas histórico dali também. Eu, na verdade, vejo a ciência, né, como uma grande forma de... A gente precisa levar essa ciência, a ciência que a gente faz, que a gente, enfim, acredita, divulgar, por isso eu tenho esse trabalho de difusão também, porque as pessoas não sabem, as pessoas precisam conhecer mais. E quando conhecem, se admiram e começam a perguntar, mas por que não tem isso, por que não tem aquilo? Mas tem que partir para o primeiro passo, popularizar a ciência também. E eu acho que a gente está lidando com materiais que são particularmente bons, né, para fazer isso. Arte, né? São particularmente vistosos, né? Se a gente estivesse falando de vamos preservar, sei lá, terra preta ou preservar... Não, mas é a arte, é uma coisa bonita, que as pessoas se emocionam, se surpreendem quando veem. Então, eu acho que a gente está trabalhando com um conteúdo que é talvez o mais fácil de tentar preservar, né? Se for pensar arte rupestre, porque tem uma categoria, né, no turismo de lugares que são mais ou menos visíveis. Dos sítios arqueológicos, eu acho que a arte rupestre é que dá grande visibilidade, né? Tanto que a maior parte dos sítios pré-históricos, arqueológicos, musealizados na Europa, são sítios de arte rupestre, né? E com grandes visitações, grandes estruturas para essa visitação. O que é que existe no entorno desse sítio e as ações que existem, né, com a população, as ações que existem em todos os níveis de divulgação, que enchem os olhos de qualquer visitante, não precisa ser arqueólogo. Bom, os arqueólogos piram, né? Mas são lugares muito impressionantes. O grau de que eles têm, por exemplo, a Gruta de Altamira, na Espanha, fechada há anos para visitação. Hoje em dia, a visitação existe, mas mediante uma série de normas de controle de temperatura, de umidade durante a visitação, né? Gastaram muita grana fazendo as réplicas de Altamira, a réplica de Lascaux e tantas outras grutas. Nossa! Eu mostrei para eles algumas das réplicas no Latafara. Muito bem, gente. Edith, eu queria te agradecer imensamente por essa aula maravilhosa. Se vocês puderem, assistam o vídeo que está lá na nossa playlist sobre Monte Alegre. Aí vocês vão poder ver um pouquinho mais dessas maravilhas. E aí a gente se encontra na aula que vem, onde a gente vai falar um pouco de cerâmicas. Se vocês, em relação aos textos para leitura, eu recomendo que vocês leiam ou um texto que é meu, com a Erendir Oliveira, que chama Para Além de Potes e Panelas, ou um texto da Denise Gomes, que chama O Lugar dos Grafismos na Arte Pré-Colonial Amazônica, que são textos mais panorâmicos, assim, né? Mas se quiserem ler os outros que estão lá também pode. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, Quer falar mais gente, alguma qualquer coisa, se vocês lembrarem, tiverem uma pergunta para fazer depois, bota lá no grupo. Obrigada, Edith. Tá bom. Vou mandar uns vídeos para vocês, pela Kika. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, Edith. Tchau, gente. Tchau. Olha, eu só peço que todos terminem aí Depois eu vou parar de gravar aqui. Estou vendo como é que sai daqui. Um botãozinho embaixo que chama End. Embaixo à direita. É livre, né? Tá bom.